iam ter falado. Beleza. Então, como vocês viram pelos exercícios aí, né? A gente fez essa divisãozinha, logística de abastecimento, que é a parte da input aqui, né? Trabalhando, inclusive, comércio exterior, nas compras. A de planta aí trabalha bastante com esse ambiente de transformação, como nosso último colega demonstrou aí. Lembrando que a de planta tem todas essas fases de processo produtivo. Depois a gente vai falar mais delas, né? A gente já comentou ontem. Só colocar o laser aqui que depois eu fui assistir uma gravação minha e vi que o mouse meu não aparece na gravação. Então eu vou deixar o laser, que acredito que vai aparecer. PPCP, lembre do PPCP. Planejamento, programação e controle da produção. Está sempre integrando aí. E aí a primeira atividade de hoje que vocês vão fazer vai ser esse estudo de caso. A empresa Ventiladores X deparou-se com um problema na fase final de seu processo produtivo. Alguns de seus produtos acabados simplesmente não estavam sendo embalados. Caixas vazias estavam sendo entregues no estoque final. Então, tinha uma esteira, e aí, o que acontece? Na medida que ia passando o produto na esteira, chegava lá no final da linha, quando tinha um produto acabado, alguns produtos eles iam entregar para o cliente, chegava o cliente reclamando, poxa, mas veio a caixa vazia, sem nada aqui. Aí o cara abria a caixa lá, cadê o ventilador? Não tinha ventilador nenhum dentro da caixa. Estava acontecendo, tinha um fantasma lá saltando. Então eu quero que vocês arrumem a solução para isso aí. Você vai usar um sisteminha que eu vou falar daqui a pouco dos 5 porquês. Logística outbound depois, né? Isso aqui, vão pensando nisso aqui, né? Que a resposta vocês vão dar para mim na atividade que eu vou postar lá para vocês depois. O do outbound, que é de distribuição, vocês viram também, que trabalha com toda essa questão da cadeia logística, né? Que a gente chama também de supply chain. Que é um nome bonito em inglês, é cheio de... Eles têm mania de colocar um monte de nome bonito em inglês. Elite time, por exemplo, que é só tempo padrão. Então é só para deixar mais bonito, mas é tudo coisa que vocês já estão acostumados a fazer dentro das empresas aí, só mudam o nome para parecer que é algo chique. Nem os coaching da vida aí. Então, e aí, na Outbound, uma das coisas principais que eles envolvem bastante é a mercadologia, o marketing, vendas, embalagem. Isso tudo aí tem que estar muito interligado. O comercial tem que estar interligado. Aí o marketing tem que estar ligando aí, inclusive o processo de embalagem. A embalagem, ela tem, a gente vai falar mais para frente, mas ela tem funções tais como proteger o produto e promovê-lo, né? São duas das funções específicas da embalagem, que além de proteger o produto ali, ter um invólucro, para o seu produto não, por exemplo, não amassar, não entrar em contato com coisas que vão prejudicá-lo e tudo mais, você tem que promover também, né, através do marketing, publicidade, propaganda, uma embalagem bem bonita, bem bacana. Além de proteção, né? A economia, essa aqui daria para vocês responderem em algumas questões, principalmente a última questão que eu passei para vocês. A questão econômica para as empresas é marcada pela tentativa de resolver a relação entre os recursos disponíveis, que são finitos, e as necessidades, que são infinitas a serem satisfeitas. Aí que entra. Como que a logística resolve isso? O ser humano, ele é um eterno insatisfeito. A gente tem aquele nosso âmago, lá no fundo, aquela questão da gente querer ter necessidades infinitas, entretanto, os recursos que estão ao nosso redor são finitos. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje na humanidade, né? Pela quantidade de pessoas que a gente tem, como que a gente vai alimentar todos os 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, por exemplo, que estão crescendo cada vez mais daqui em diante. Dizem até alguns estudiosos aí, agora não lembro de cabeça, mas acho que é 10 bilhões de pessoas é o limite aí que o planeta Terra aguenta. Aí tem que já pensar como que resolve isso. A logística vem para resolver. A logística trabalha com logística verde, logística reversa, que é o quê? Em vez dessa garrafa, olha o que está escrito nela aqui, ó. Sou uma garrafa menos. Na propaganda os caras já colocam o marketing na embalagem. Em vez do cara já mandar essa carinha aqui para depois ir parar lá no oceano, lá para o peixe comer, o que acontece? Ele retorna para a indústria para eles encherem novamente ou transformar numa outra garrafa através do processo aí de logística reversa e tal. E aí
de reciclagem e tudo mais, e aí ela volta novamente para o consumidor. Então, a logística vem nos responder exatamente essa questão aí. Essa aí foi das questões que vocês fizeram, né? E aí a gente entra na supply chain, que é também a cadeia de suprimentos. O supply chain, ele vai englobar, deixa eu ver se tem dúvidas, todos os estágios envolvidos, direto ou indiretamente, no atendimento de um pedido de um cliente. Então, olha lá, não vai incluir apenas fabricantes e fornecedores, mas também transportadora, depósito, varejista, até os próprios clientes. Aí, dentro de cada organização, uma fábrica, a cadeia de suprimentos, ela vai incluir as funções envolvidas aí, né? Como desenvolvimento, marketing, operações, distribuição, finanças e especialmente o saque, que eu dei um destaque aqui, lá, serviço de atendimento ao cliente, que é aquele que vai entrar em contato direto ali. Então, ó, a gente usa sempre lá, chain, em inglês significa corrente, coloca o símbolozinho aí de uma corrente, justamente que se uma dessas áreas aqui, um desses elos aí da nossa corrente, ele se romper, vai desestruturar toda a nossa cadeia. Um exemplo, olha lá, a cadeia de suprimentos aí começa com o cliente, a sua necessidade de obter o produto. Lembra das necessidades nossas infinitas do ser humano. O próximo estágio dessa cadeia aí é loja Walmart. Aí o cliente vai lá para comprar, quer comprar essa garrafa de água. A Walmart abastece as prateleiras usando um estoque, pode ser fornecido por um depósito. Produtos acabados, por isso que a gente tem CDs aqui em Extrema, tem um monte, administrados pela própria Walmart, ou por um distribuidor, né, que utiliza caminhões fornecidos por um terceiro. O distribuidor, por sua vez, é abastecido por um fabricante, né? A Unilever, né? Um exemplo, lá em Pouso Alegre tem uma. A fábrica da Unilever recebe a matéria-prima de diversos fornecedores. Por sua vez, a Unilever faz de tudo, desde maionese até... Nossa, tem tanta coisa que se fabrica que eu não sei nem falar para vocês. Capaz que, se eu falar essa água aqui, capaz que fabrica lá. Se eu olhar aqui no pote, então, na embalagem dela, deve ter alguma coisa escrita, onde que ela é feita. Então, o que podem, por sua vez, ter sido abastecidos por outros fornecedores. Por exemplo, o material de embalagem do cara que fez essa água pode vir dessa tal de Klabin aqui, que é uma empresa especializada em embalagens. Olha lá, receber matéria-prima de outros fornecedores, e ela, que por sua vez, também vai receber matéria-prima de outros fornecedores para fabricar as embalagens. Lembra que eu falei de logística reversa? Então, às vezes a Klabin, ela entra em contato com o cara que faz a coleta dessas garrafas e manda para ela já o plástico reciclado para transformar em novas garrafinhas dessas. Esse é o nosso a cadeia. Ela tem um retorno aí que é feito. Deixa eu ver aqui. O celular continua por enquanto boa. Olha lá. Então a gente define a cadeia logística como sendo conjunto de empresas independentes, consideradas como elas de uma corrente, como eu disse, né? Coordenando-se as realizações de suas atividades, abastecimento, produção e distribuição, para garantir a circulação de produtos ou serviços desde sua concepção até o fim de suas vidas úteis. Olha lá, serviço pós-venda e logística de descarte dos produtos. Então, tudo aquilo que a gente conversou antes aqui definido neste parágrafo. Então, como eu falei, vocês viram que tem diversos materiais que a gente vai ter que lidar. Então, olha lá, fluxo de materiais de uma empresa. Programação de material, compra, recepção, armazenamento no almoxarifado, movimentação de materiais, transporte interno, armazenamento no depósito de produtos acabados. Tudo isso aí, a administração de materiais vai cuidar. Então, uma das coisas principais que a gente tem que se preocupar aqui é como administrar esses materiais. Em primeiro passo, você tem que definir primeiro que materiais são esses. Aí eu coloquei aqui para vocês quem são esses materiais. Recursos, por exemplo, tudo aquilo que gera ou tem a capacidade de gerar lucro, riqueza, né, no sentido econômico, né, a gente chama de recurso. Então, terra, por exemplo, é um recurso. Você comprar, se tiver um terreno aí, comprar um terreno, depois você revender ele, tiver um lucro em cima dele, ele é um recurso que você pode obter ganho financeiro sobre ele. E trabalho. Tem uma pessoa que trabalha para você. Obviamente, se você contrata alguém para trabalhar para você, você pretende ter um lucro em cima do trabalho dela. Então, é o que as pessoas reclamam, né? Ah, não,
Meu empregador, ele... tem aquela piadinha, o pessoal sempre fala. Que o patrão chegou com um carrão na empresa e tal, né? Aí o empregado falou, nossa, que bonito seu carro. Aí o patrão falou, se você trabalhar bastante, se dedicar, fazer hora extra e tal, 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 aí ano que vem eu compro outro desse para mim. Então é o quê? O pessoal brinca bastante do enriquecimento, às vezes, quase que ilícito do patrão, mas não é, ele está botando o risco dele na reta ali, né? Então aquele negócio pode dar ou muito certo ou muito errado, o que falta às vezes no Brasil é um pouco mais de equilíbrio, né? Às vezes o governo poderia cobrar menos das empresas, que as empresas pudessem repassar mais para os funcionários, para os empregados. É o tipo de situação que a gente consegue controlar. E aí poderia até fiscalizar em cima disso, né? Não tem um empresário pagar menos imposto, só que ele comprovar ali que esse retorno está indo para a mão do funcionário. Ok? Isso seria uma forma aí de agregar valor para esse carinha aqui, o recurso de trabalho. O capital, né, que é aquele que mais interessa para a gente, é o din-din, que é o recurso mais facilmente reconhecido pela característica de liquidez dele, né, que é o caso que eu falei do terreno. Às vezes um terreno você vai demorar 6 meses para você conseguir vender ele. Pode ter um terreno lindo, maravilhoso, mas está numa época de crise, ninguém compra nada, e aí, se você quiser vender ele, quiser transformar ele em liquidez, em ter dinheiro com ele, você vai ter que abaixar muito mais o preço dele. Então, a questão da liquidez é o quê? Dinheiro no banco, que é o que interessa. Você vai lá e saca o dinheiro e tem dinheiro vivo lá para pagar suas contas. Muita gente trabalha nesse contexto aí. Por isso que as ações aí subiram tanto de valores nos últimos tempos. Que ela tem mais liquidez do que os outros recursos. Tecnologia é um recurso que ganha importância cada dia, né? Ou seja, a tecnologia que vai permitir vantagem econômica de vocês aí, de obter mais lucro. Todo o curso de indústria 4.0 trabalha em cima disso aqui, né? Aliás. E os materiais em geral aí, né? Suprimentos, peças, montagem, né? Isso aqui a gente usa uma subdivisão adversa aqui dentro de insumos, né? Que é o quê? A gente faz uma subdivisão de materiais diretos, que são aqueles que compõem diretamente o meu produto fisicamente, um exemplo de um tubo de caneta. Os indiretos, aqueles utilizados pela produção, né? Broca, solvente, lima. Só que não exatamente eles vão no produto. O martelo, por exemplo, você vai usar ele para fazer o produto, mas ele não vai no seu produto acabado. E os não produtivos, que é um ótimo exemplo, material de escritório, né? Não vai ser usado na produção, mas você precisa deles lá no seu dia a dia da sua fábrica. Aqui tem uns mais diretamente na área de industrial, né? Que é óleo lubrificante, lâmpada, estopa, tudo isso aí você vai usar para manter funcionando. Vale ressaltar também o Bill of Materials, que é o BOM, que é a lista de material onde vocês vão divulgar todos os itens que são utilizados para fazer aquele produto. E aí a gente usa, inclusive, os materiais não produtivos para cálculo de preço, viu? Por isso que, normalmente, a gente tem que colocar até os materiais não produtivos. Beleza? Finalizando aqui. Deixe-me ver. Por enquanto, nenhuma dúvida. Para finalizar, então, pessoal, o processo produtivo é sempre uma complicada e contínua transformação de matérias-primas, materiais e informações em produtos acabados ou serviços prestados. No interior de uma empresa, invariavelmente cenário de uma série de ações aplicadas sobre os materiais ou informações que ingressam no processo produtivo, para serem gradativamente transformados até resultar em produtos finais ou serviços prestados. Então, principalmente ISO 9000, qualidade, fala bastante sobre isso aqui, ó. Fala de produtos e serviços, viu? Então, não pensa só, por exemplo, no produto caneta. Pensa que serviço que você pode fornecer, a manutenção da caneta, a troca da tinta quando estiver acabando. Pensa no serviço que vocês podem agregar a estes produtos, né? E lá, os materiais passam por uma sequência de etapas por meio de uma série de máquinas e equipamentos ao longo das sessões produtivas, até que finalmente chegam ao seu resultado final como produtos ou serviços. Na realidade, toda a indústria é um fluxo contínuo de materiais que são processados ao longo de várias atividades no sistema produtivo. Essa dinâmica requer todo o cuidado para manter seu ritmo, fluência e cadência, de tal maneira que não haja paralisações ou esperas. A busca de maior produtividade, ciência aqui,
e eficácia também, né? Vou levar ao pé da letra, está na base desse cuidado. A preocupação com máquinas, equipamentos, tecnologia deve antes passar pela preocupação com os materiais que passam por elas. Beleza? Então, ó, o recurso humano aqui no meio da cadeia de suprimentos. Aí, como vocês viram, recurso humano é um capítulo à parte, um cara especial aqui. Beleza? Então, pessoal, eu vou parar por aqui para não ficar pondo muita coisa, senão vocês vão ficar malucos. E eu vou ter um segundo estudo de caso até. Eu vou deixar aí. Esse é simplesinho. Caso vocês já devem ter visto notícia deles, olha lá. Vou deixar esses dois estudos de caso para eles responderem para mim através de uma técnica chamada 5 porquês. Vocês vão colocar 5 vezes porquê e vão responder para mim. Por que que isso aconteceu? Ah, por causa disso. Por quê? Por causa disso, por quê? Por causa disso, por quê? Por causa disso. Responde 5 vezes para mim, um relacionado com o outro. Beleza? Eu vou postar lá e vocês respondem. Esse segundo, lá, um dos caminhões da frota XYZ ficou preso no viaduto quilômetro 66